Seja muito bem-vindo à nossa série Identidade. De maneira simples e clara, eu vou trazer 5 vídeos para você falando de identidade, para que você tenha clareza de o que é identidade, por que ela é tão importante e através da sua identidade ativada você vai conseguir entender o seu propósito de vida e saber de onde você veio, para onde você vai e o que você está fazendo aqui, tá? Então, meu nome é Raíri Santos, é um prazer falar contigo e desde já eu quero deixar um abraço muito grande para você, um cheiro no seu coração e pedir para que esse vídeo fizer sentido para você, você curta esse vídeo, dê um joinha, dê um like, tá? E também compartilhe com as pessoas, para que elas também tenham a oportunidade de ser alcançadas por esse conteúdo, tá? Então é uma forma de você ajudar, transbordar na vida dessas pessoas, tá bom? Então nessa série Identidade eu vou começar contando para você a história de Mefibosete. Por que eu trouxe essa história para iniciar falando de identidade? Porque Mefibosete é de uma linhagem real. Mefibosete é neto do rei Saul, rei de Israel. E com 5 anos de idade, Mefibosete teve totalmente a sua vida transformada. Aconteceu um episódio onde o seu avô é morto, o rei Saul, seu pai, Jonatas, e aí ele é levado para uma cidade chamada Lodebar. E depois eu vou te explicar o que significa Lodebar. Eu quero te apresentar como que de uma hora para outra as coisas podem mudar na sua vida e aí você pode esquecer quem você é. E se nesse momento acontecer, você não tiver a sua identidade ativada, você não vai conseguir retomar a tua vida, você não vai conseguir ser quem você nasceu para ser. Então isso aconteceu na vida de Mefibosete. Então, para você entender melhor, essa história de Mefibosete, ela está contada aqui nesse livro chamado Bíblia Sagrada, tá? É um livro milenar, é um livro de princípios e ela está contada no livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Então, quem era Mefibosete? Para você entender, Mefibosete é filho do Jonatas, que é filho do rei Saul. Quem era rei Saul? O primeiro rei de Israel. Quando aconteceu essa história aqui, o rei Saul começou a se distanciar dos princípios e aí Deus levanta Davi para assumir o trono. E aí o que aconteceu aqui? Houve uma batalha onde Saul foi morto e também Jonatas. Só que antes dessa batalha acontecer, Jonatas, já sabendo que era normal quando um reinado assumia, exterminar toda a família do rei anterior. E aí Jonatas era muito amigo de Davi. E Jonatas faz um pedido para Davi. O seguinte: Davi, quando você reinar, porque eu sei que você vai reinar, você me promete, faz uma aliança comigo que você não vai exterminar a minha descendência. Davi era muito amigo de Jonatas, eles se amavam mesmo de coração, era uma amizade pura e genuína. E aí Davi, ele aceita esse pedido de Jonatas, ele promete, ele faz essa aliança com Jonatas, que quando ele assumisse o trono, ele jamais exterminaria a família de Jonatas, os descendentes de Jonatas. E aí Davi cumpre essa promessa. E quando então que acontece essa tragédia na vida de Mefibosete? Quando o rei Saul saiu para uma guerra, e aí saiu também o rei Saul e Jonatas, o pai de Mefibosete. E nessa guerra o rei Saul morre e também morre o seu filho Jonatas. E aí vem a notícia, lá no palácio que o rei morreu e o Jonatas morreu. E aí toda a família real seria exterminada. E aí a babá de Mefibosete nessa situação vira um caos lá e tem que fugir. E ela pega essa criança Mefibosete de 5 anos de idade. E aí Mefibosete cai nessa correria e quebra os 2 pés, ele fica paralítico dos 2 pés. E aí essa babá leva Mefibosete com medo de morrer para uma cidade chamada Lodebar. Eu quero chamar aqui a tua atenção para essa cidade. Debar significa pastos, pastagens, terras férteis, terra de abundância, terra que emana leite e mel. Então, Debar significa tudo isso. E Lodebar significa ao contrário, é uma negatividade dessa palavra, tá? Lodebar. Então, Lodebar significa uma terra infértil, uma terra sem pastagem, uma terra sem terras verdes, uma terra infrutífera. E o que acontecia aqui? Os fugitivos de guerra iam para essa cidade, Lodebar, e aí foi para onde essa babá de Mefibosete o leva para lá. Essa cidade, todas as pessoas, a margem da sociedade, iam para essa cidade de Lodebar. E aí, durante muitos anos, viveu Mefibosete. Eu quero que você compreenda essa história para que você entenda o significado de você ter e saber
quem você é na sua essência, na sua identidade. Então Mefibosete vai morar agora nessa cidade de Lodebar. E aí quando o rei Davi assume o trono, eu te falei que houve essa batalha, o rei Saul é morto, Jonatas é morto, e aí Davi assume o reinado, e aí tá no momento já, né, passou muitos anos, as guerras sanaram, tá tudo tranquilo ali no palácio, e Davi, ele lembra da promessa que ele fez para Jonatas e também para Saul. E aí ele lembra da promessa e ele faz a seguinte pergunta: por acaso alguém sabe que se ainda resta algum descendente da linhagem de Davi, para que eu possa usar de misericórdia para com ele, de bondade para com ele? E aí se levanta Ziba, um servo da corte, e diz o seguinte: eu conheço o rei. Existe sim, existe um. Ele está lá na casa de Maqui, filho de Amiel, lá em Lodebar. E aí Davi chama o guarda real, Benaia, e pede para Benaia ir lá na casa de Maqui, saber se realmente existe esse filho de Jonatas, neto do rei Saul. E aí Benaia vai lá, chega lá, chama por Mefibosete, né? E Mefibosete se apresenta. E nesse momento, Mefibosete, olha só, quando alguém não sabe quem é. Mefibosete, primeira coisa que ele pensa, né? Com certeza eu irei ser morto, porque é normal, é natural que todos os reis matem a descendência do rei anterior. Por que isso acontecia? Para evitar rebeliões, evitar algum levante para que tomasse o trono novamente, tá? Então eles faziam isso, era natural os reis fazerem isso, tá bom? Então Mefibosete, no momento que Abinaia pergunta: existe aqui Mefibosete? E aí Mefibosete chega para ele e se apresenta: sim, sou eu sou Mefibosete. E aí o guarda conduz Mefibosete ao palácio real. E aí, com certeza, imagine agora a situação de Mefibosete no caminho. Com certeza ele vai pensando: nossa, certamente eu irei morrer, certamente é o meu fim. Por isso que Mefibosete esteve esse tempo todo escondido em Lodebar, com medo da morte, com medo de ser exterminado. E aí ele vive essa vida lá em Lodebar, uma vida de privações, uma vida regrada, porque era uma cidade infértil, era uma cidade sem produtividade. Imagine a ambiência que Mefibosete passa todo esse tempo, porque aqui ele já era um homem feito, ele chegou lá com 5 anos de idade e agora ele já é um homem feito. E aí ele é conduzido à presença do rei. E quando chega lá no palácio, Davi pergunta: és tu Mefibosete, filho de Jonatas, neto do rei Saul? E aí Mefibosete: sim, sou eu. Certamente Mefibosete pensava: é o fim, agora é meu fim, é agora que eu irei morrer. E Davi, ele diz: por amor a Jonatas, seu pai, por amor ao rei Saul, seu avô, eu restituirei todas as terras que pertenceram a teu avô. E a partir de hoje, Mefibosete, você comerá o pão da minha mesa. A partir de hoje, Mefibosete, você será chamado de meu filho. E eu quero chamar a tua atenção para quem estava à mesa de Davi, para quem sentava à mesa de Davi. Imagine agora, Davi com a mesa posta e só os filhos de Davi. Você sabe quanto eram os filhos de Davi? 17. Davi tinha 17 filhos e ele sentava à mesa. O primeiro filho entra e aí Davi começa a chamar, a mesa está posta e começa a entrar os filhos de Davi. Primeiro filho que entra, Salomão. Quem era Salomão? O homem mais sábio que já existiu nesse planeta. A palavra fala que não houve nenhum homem mais sábio e nem haverá um homem tão sábio quanto foi Salomão. Este era o que sentava à mesa de Davi, o filho de Davi. E aí vai entrando os filhos de Davi e entra o segundo filho de Davi. Quem era? O Miss Universo, Absalão. Absalão, a Bíblia fala que da planta do pé ao topo da cabeça não existia defeito. Era um homem lindo, um homem mais belo que já pisou nessa terra. E também à mesa de Davi sentavam os valentes de Davi. A Bíblia fala nome por nome dos 37 valentes de Davi que se sentavam à mesa com Davi. E agora imagine a cena: Davi senta à mesa com seus 37 valentes, com seus 17 filhos. E aí imagine, alguém agora vai pegar o primeiro pedaço e Davi fala: epa, agora não, está faltando alguém. Quem está faltando a essa mesa? Mefibosete. E aí
Mefibosete chega, senta à mesa. E aí Davi fala, agora sim vocês podem se servir, porque Mefibosete já está na mesa conosco. Talvez você esteja pensando agora, não é? Nossa, como que a vida de Mefibosete mudou tão radicalmente em 2 momentos da sua vida. Com 5 anos ele perde tudo. Ele sai do palácio real, onde seu pai é morto, onde seu avô é morto. Que tragédia aconteceu na vida de Mefibosete. Talvez eu esteja falando agora para alguém que sofreu uma tragédia na sua vida. Talvez não a morte do pai e do avô, mas talvez uma doença na sua família. Talvez você sofreu por uma situação de abuso, talvez você passou por uma situação deprimente, aonde você talvez passou anos da sua vida, que nem Mefibosete, na cidade de Lodebar. Talvez Lodebar para você represente uma depressão, talvez Lodebar represente para você uma vida sem desejo, uma vida sem vontade, uma vida sem ambição, uma vida de sofrimento no casamento. Talvez Lodebar para você represente uma vida onde você não via solução para sair do teu problema. Talvez você se encontre nesse exato momento como Mefibosete se encontrava na cidade de Lodebar, sem esperança, sem expectativa, sem ver nenhuma oportunidade de sair daquela situação. Mas eu quero te falar que assim como a vida de Mefibosete foi mudada por uma promessa que Davi fez a seu pai, você também tem uma promessa. Nesse livro também conta que um dia um homem se dispôs a morrer na cruz por você, para te fazer uma promessa de uma vida abundante, de uma vida plena, de uma vida onde você pudesse depositar todas as suas fichas nele, que ele iria te dar uma oportunidade. Ele te resgatou pelo seu próprio sangue. E assim como o rei Davi manda chamar Mefibosete, tira daquela cidade de Lodebar para sentar à mesa das pessoas mais próximas do seu tempo. Hoje há também uma oportunidade para você sair dessa cidade que representa Lodebar, para você sair para uma vida abundante. E deixa eu te falar, eu quero que nesse momento você sinta Deus pegando pela tua mão e te tirando dessa cidade, te falando, ei, há uma oportunidade, há uma chance para você. Eu estou aqui para te trazer vida e vida plena. Se você me aceitar, se você entender de fato quem você é, se você entender a sua identidade, entender quem você é, de onde você veio, o que é que você está fazendo aqui, para onde você vai sentar nas melhores mesas, você vai sentar entre os melhores, você vai prosperar, você vai poder viver essa vida plena. O que você precisa fazer agora? Aceitar o convite, como Mefibosete aceitou o convite da guarda real, Benaia, para ir até o palácio. Você precisa entender que você pode sair da situação que você estiver, desse lugar que representa Lodebar para você. Você pode sair porque o preço já foi pago. Tem uma mesa posta para você de oportunidade e você pode sentar nessa mesa. Essa mesa onde pessoas decididas estão sentadas, aonde pessoas que querem transformação de vida estão sentadas, aonde pessoas que decidiram agir estão sentadas. E eu estou aqui para te mostrar essa oportunidade. Existe uma oportunidade de você sair de Lodebar, de você sair dessa vida medíocre, dessa vida de humilhação, de rejeição e sentar em uma mesa plena, aonde você constrói os seus resultados. Então, nessa série Identidade, quando você entende de quem você é por isso que eu desenvolvi um método chamado Paradigmas. O que é que eu faço nesse método Paradigmas? Eu levo você a se entender, a entender de fato quem você é, a você compreender que você é um príncipe, que você é uma princesa do reino dos céus e que você foi feito para sentar numa mesa tão sensacional como era a mesa de Davi e melhor, uma mesa preparada pelo Criador. Você foi feito para isso. No livro de Gênesis 1:27 fala que você foi feito à imagem e semelhança do Criador e você foi criado para viver em abundância, para você viver uma vida plena, para você viver em plenitude de vida. E por que você não está vivendo essa vida? Porque em algum momento da fase da tua vida aconteceu talvez uma tragédia igual o Mefibosete, e você se perdeu na vida, mas agora é hora de você resgatar a sua essência, é hora de você entender quem você é hora de você voltar a ser chamado de filho. Você entende? Você pode mudar a história da tua vida, você pode transformar a sua
Você pode mudar a história da tua vida quando você entender verdadeiramente quem é você. E aí você vai viver essa plenitude de vida. Você vai sair dessa vida de escassez, dessa vida medíocre para uma vida abundante.